Olá, tudo bem? Professor Júlio César, matemática. A gente vai ver uma aula aqui de ângulos. Vou introduzir, falar um pouquinho sobre ângulos, o que é, como define, como se mede. Talvez a aula fique um pouco extensa porque a gente vai bem devagarzinho explicando direitinho, tá? Vamos primeiro ver o que é a ideia de ângulo aqui. A ideia de ângulo é quando você muda uma direção que você está seguindo. Suponha que você venha por uma rua, você está caminhando nesse sentido aqui, ó, subindo, e de repente você resolva virar para a direita ou para a esquerda, ou você pode virar meio angulado assim, ó, para a direita ou para a esquerda, ou pode até continuar reto. Quando você faz essa mudança de direção, ou seja, você gira seu corpo, você está fazendo um ângulo, você está virando uma unidade de medida que é chamada ângulo. Quando você está caminhando aqui, você está caminhando no comprimento, unidade de metros. Por exemplo, andei 6 metros, aí eu virei. Quando eu virei o quê? Virei o que a gente chama de ângulo, que aí a unidade de medida é o grau. Virei 10 graus, 20 graus, 30 graus e assim por diante. Então, nesses exemplos que eu tenho aqui, nessas figuras que eu vou passar para vocês, a gente tem aqui, ó, o desenho talvez não esteja muito bom, mas tem uma pessoinha aqui, essa pessoa vem e vira para cá. Bom, se a pessoa está andando, o sentido que ela estaria que ter é reto, mas ela virou para a direita isso aqui. Então ela virou o que a gente chama de ângulo. Então essa abertura aqui do sentido que ela ia reta ao que ela virou é o que a gente chama de ângulo. Depois nós vamos definir direitinho aí, mas vamos entender a ideia. Olha aqui novamente outro desenho. Está indo nesse sentido, poderia ir reto, mas de repente parou e virou para cá, ó. Essa medida que ela virou aqui é o ângulo, que ela poderia estar indo reto, mas resolveu virar. Você tem um ângulo aí, tá? Continuando aqui, a gente tem também um ângulo que pode ser definido pela inclinação, não só pela rotação do corpo da gente. Suponha que você está andando numa rua e de repente tem uma rampa. Essa rampa aqui da bicicleta, ela forma com o chão um ângulo aqui, ó. Vou fazer esse acento direito aqui. Ela faz um ângulo aí. O ângulo em relação ao chão aqui, ó, que está horizontal. Então ela deixou de andar horizontalmente e subiu, formando um ângulo. Tá, essa é a ideia de ângulo. Vamos tentar definir ângulo aqui para a gente entender direitinho. Ângulo é toda a região do plano determinada por duas semirretas de mesma origem. Bom, se a gente pegar aqui, o que é semirreta? Semirreta é aquela reta que tem início, mas não tem fim. Porque a reta é infinita nos dois sentidos, a semirreta ela tem início, mas não tem fim. Então essa aqui é uma semirreta e essa outra aqui também é uma semirreta. Vou tentar destacar ela aqui, vamos ver se dá certo. Eu tenho essa semirreta em amarelo. E tem essa semirreta em azul. O que a gente vai fazer? Quando você tem uma semirreta, elas têm que estar, para formar um ângulo, elas têm que estar se encontrando em algum ponto. Então tem esse ponto comum aqui, vou chamar de O de origem. Ó, ponto O de origem. Então aqui vai ser o O, que é a origem. Vou deixar mais largo aqui. Tá, O de origem.
Aí eu vou ter duas semirretas. Vou ter a semirreta OA, que vai ser essa aqui, e OB, que vai ser essa. Ou seja, essa é a semirreta que tem origem O, passa por A, e essa é a semirreta que tem origem O, passa por B. Ok? Até aí, né? Tudo bem? Olha só, a notação do ângulo que é AOB, lê esse ângulo AOB. Então, o que é o ângulo? Para eu falar que ângulo é essa região interna entre essas duas retas aqui, eu posso falar que isso aqui, essa abertura entre essas duas semirretas, é o ângulo AOB. A gente costuma colocar esse chapéuzinho aqui, que é o acento, né? É para definir ângulo, porque lá na palavra ângulo tem esse acento, aqui também a gente coloca no O, e o vértice fica sempre no meio. Então é como se a gente lesse assim, ó, ângulo AOB, essa região interna aqui. Quando você tem duas semirretas se encontrando assim, a gente não costuma ter só um ângulo não, a gente costuma ter dois, tá? Quer ver? Olha só, vou fazer um exemplo aqui do lado. Suponhamos que a gente tem essa semirreta aqui. Do mesmo jeitinho desse desenho aí. Então observe bem, eu posso ter esse ângulo aqui menor, formado por essas duas semirretas, e posso ter esse ângulo maior aqui também, ó, que é o ângulo de fora, tá? Então às vezes o exercício vai deixar destacado o ângulo que ele quer, colorindo a região aqui, falando que é a região menor, alguma coisa assim, tá? Então você tem dois ângulos, sempre que você tem duas semirretas ligadas numa mesma origem, você tem dois ângulos, um ângulo menor e um ângulo maior aqui. Convexo e não convexo. Essas semirretas aqui são chamadas lados dos ângulos, tá? Então a semirreta OA é um lado do ângulo e OB é o outro lado do ângulo. Continuemos. Medida de um ângulo. Tá, vamos ver o que é a medida de um ângulo. A medida de um ângulo é dada pela medida de sua abertura. A unidade padrão utilizada para essa medida é o grau, representada pelo símbolo com essa bolinha aqui, escrita após o número. Um grau é uma unidade de medida de um giro que corresponde a uma volta completa dividida por 360. Então tá, aqui seria como se fosse 360 graus se eu colocar essa bolinha aqui, ó. Então tá, uma circunferência, uma volta completa é 360 graus. Se eu pegar essa circunferência e dividir ela em 360 partes, tá? Aí já não é grau aqui, vou dividir ela em 360 partes, cada partezinha dessa corresponde a 1 grau. Então tá, temos essa circunferência que é 360, uma volta completa. Vamos supor que eu dividisse assim, ó, passasse uma reta aqui, tem que passar no meio, tá? Dividindo. Aqui estaria o centro do ângulo. Então quer dizer que meu ângulo seria essa abertura aqui, ó, daqui até aqui. Esse seria meu ângulo. Tá, como a circunferência toda é 360, isso aqui é a metade, então a metade de 360 é 180. Então, no caso, esse ângulo aqui seria um ângulo de 180 graus. Então vamos escrever essas coisinhas, olha só. Uma volta completa corresponde a 360 graus. Meia volta, a gente pode escrever, vou escrever assim, vou escrever por extenso.
meia volta. Então é a metade de 360, é 180 graus. Então esse ângulo aqui seria de 180 graus. Esse ângulo que parte aqui vem aqui. Veja que aqui eu tenho duas semirretas. Aqui está a origem, semirreta que vem nesse sentido, e a semirreta que vai nesse sentido. Posso chamar aqui de A. Posso chamar aqui de B. Então a semirreta OA e OB formam o ângulo AOB. Tá? Tá bom, vou apagar esse 180 aqui, vou apagar esse arcozinho aqui e vamos dividir essa circunferência de novo ao meio agora nesse sentido aqui, na horizontal. Veja que agora eu tenho 4 partes. Tá? Então lembra que a circunferência tem 360, a metade é 180, dividir 180 na metade, 180 dividido por 2 dá 90 graus. Então quer dizer que cada ângulo aqui, ó, vale 90 graus. 90 graus. Esse aqui também é 90 graus. 90 graus e 90 graus. Eu poderia chamar aqui, opa, deixa eu mudar de cor. Aqui de C e aqui de D. Olha só o que eu posso falar aqui nesse detalhe aqui. Que o ângulo AOC mede quantos graus? 90 graus. Posso falar que o ângulo BOC mede quantos graus? 90 graus. E assim por diante, né? Todos os ângulos aí medem 90 graus. Será que dá para dividir mais? Eu acho que a gente pode fazer, né? Dividir no meio é sempre fácil. Vamos fazer isso. Tá, se eu fizesse uma reta agora passando aqui, ó, dividindo bem no meio, esse ângulo aqui e esse, e no outro sentido também. Pegasse aqui bem no meio, fizesse uma reta também dividindo. Tá. Você lembra que aqui, ó, valia 90 graus, né? AOC, 90 graus. Como eu dividi no meio, a metade de 90 é 45. Então, esse ângulo aqui teria 45 graus. Então, vamos chamar aqui de um ABCDE. Vamos chamar aqui de E. Então, aqui eu posso dizer que o ângulo AOE tem 45 graus. Então, todos aqui têm 45, tá? Porque todos têm a mesma medida. E assim por diante, dá para a gente determinar as medidas de ângulo que a gente quiser. Então, se eu dividir ela em 360 partes, vê que 360 partes é muito, né? Vou ter que passar várias vezes aqui, ó, dividindo a circunferência. Quando chegar lá em 360 partes dividida, vai estar assim uma reta passando assim, ó, bem pertinho, ó, que aqui vai formar um ângulo de 1 grau. Tá? Deixa eu apagar isso, que isso aqui ficou feio. Como é que eu meço o ângulo? Eu meço usando o transferidor, que é esse aparelhinho aqui. Eu tenho esse transferidor aqui, que ele é um transferidor de meia volta apenas. Olha só, ele marca só até 180 graus. Ele tem escalas do lado de fora e do lado de dentro dele, que você pode medir nos dois sentidos. Veja que aqui começa do 0 graus, ó, 10 graus, 20 graus, 30 graus, 90 graus, vai até 180 graus, que é meia volta. Veja só aquela meia volta.
Ou eu posso começar a medir daqui também, ó, 10, 20, 30, 90, papapá, até 180. O que corresponde a um grau aqui? Se eu pegar essa partezinha aqui e ampliar ela, olha só o que é um grau, né? Um grau está bem aqui, ó. Essa aberturazinha aí, bem pequenininha. Então é bem sutil, um grau é muito pequenininho para se medir. Mas é uma unidade de medida. Eu tenho também um transferidor de uma volta completa, que é esse aqui. Aí ele vai aqui do 0 até o 360, aqui tem 350, mas o próximo é 360. Marca também tanto por dentro como por fora. Olha só como é que a gente faz para medir um ângulo. Suponha que eu tenho esse ângulo aqui, AOB. E não sei quanto que ele mede. Aí você vai pegar seu transferidor, vai colocar ele bem aqui, ó, aqui tem uma marquinha aqui, você coloca ele bem no encontro das retas. E você também coloca o transferidor no 0 grau em uma das retas. Então, ó, essa reta aqui, esse lado do ângulo OB, está passando no 0. Então, você vai ler agora. Do 0 até o próximo lado do ângulo são quantos graus? 10, 20, 30, 40, 50. O 60 está aqui, ó, está entre 50 e 60. Como está bem no meio, é 55. Então a gente pode falar que a medida desse ângulo aqui, ó, eu posso escrever aqui 55 graus, ou falar que o ângulo AOB é igual a 55 graus. Posso falar desses dois jeitos. Tá, então é assim que se mede um ângulo, usando o transferidor. Ângulos entre os ponteiros de um relógio. Olha só, tem um relógio aqui que está sem ponteiro. Mas eu gostaria de saber, por exemplo, suponha que o relógio estivesse marcando aqui 2 horas. Eu gostaria de saber o ângulo, o menor ângulo formado entre esses ponteiros aqui. Queria saber esse ângulo, de quantos graus é. Eu não sei. Então a gente vai arrumar um jeito de saber sem usar o transferidor, fazendo conta. Observe o seguinte, uma volta completa na circunferência é 360 graus. Mas quantas horas eu tenho numa volta completa? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 horas. Então eu vou pegar 360 e vou dividir por 12. Lembra que a gente já sabe fazer a divisão, né? Montar e fazer essa divisão. Se você fizer essa divisão, vai dar 30 graus. O que isso quer dizer? Que do 12 a 1 tem 30 graus de abertura aqui. Do 1 ao 2, mais 30 graus. Do 2 ao 3, 30 graus, mais 30, mais 30, mais 30, até chegar aqui de novo. Somando todos os 30, vai dar 360 graus. Então, se eu tivesse aqui os ponteiros do relógio, marcando 2 horas, ponteiro grande, ponteiro pequeno, eu teria um ângulo entre eles aqui. Ué, mas como do 12 ao 2 são 2 horas, então são 2 ângulos de 30, ó. 30 mais 30. Vou escrever aqui, ó, 2 vezes 30. 2 ângulos de 30 graus, porque são 2 horas. Isso dá 60 graus.
Então aqui seria 60 graus. Mas professor, se não fosse 2 horas, fosse 5 horas. Se fosse 5 horas, qual seria o menor ângulo formado entre esses ponteiros? Ué, são 5 vezes 30. Por que são 5 vezes 30, professor? Porque são 5 horas de 30 graus. Cada hora corresponde a 30. A gente já viu aqui, ó. 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30. Ou 5 vezes 30. 5 vezes 3 é 15, com mais o zero dá 150 graus essa abertura. Ah, professor, estou entendendo. Tá vendo tanto que é fácil? E se fosse 9 horas, professor? Opa, saiu meio torta aqui minha reta. Se fosse 9 horas, professor, eu ia medir esse ângulo aqui? Bom, pode medir esse ângulo aí. Mas eu falei o menor ângulo formado entre os ponteiros. Se eu falei o menor ângulo, então o menor ângulo é esse aqui, né? Esse aqui com certeza é maior. Veja que aqui, ó, eu não vou fazer 9 vezes 30 a mais. Por que eu não vou fazer 9 vezes 30, professor? É 9 horas. Mas é porque eu estou pegando o menor ângulo. E aqui, então, ó, as horas são essas aqui, ó. 1 hora, 2 horas, 3 horas estão envolvendo aqui, ó, dessa distância até essa. Ou você pode fazer assim, bom, eu estou em 9 horas. Até chegar no 12, falta quantas horas? 9, né? 10, 11, 12, falta 3 horas. Então, a continha aqui é 3 vezes 30. Tá? Tem que ficar de olho no ângulo que você está pegando. Ó, se a abertura é essa, os ângulos são esses aqui, as horas são essas. Então, é 30 mais 30 mais 30, ou seja, 3 vezes 30, 90 graus. Bom, pessoal, é isso a aula de hoje. Espero que tenha entendido. Vou estar disponível para tirar dúvida. E agora vamos fazer umas atividades.